estamos aqui com Ed Kellison, que vai repassar essas dicas para você cuidar muito bem do seu cabelo pós-verão. Bom dia, Ed. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal aí de casa. E é isso, né? Agora com uma novidade, estamos voltando de férias, né? E com essa novidade de que nós estaremos sempre juntos, agora semanal. E interaja com a gente, mande suas dúvidas, mande por e-mail, por redes sociais, que a gente vai estar sempre procurando o melhor e facilitar a vida de vocês aí em casa. E o assunto agora do momento, muita gente aí aproveitou praia, aproveitou piscina, curtiu muito bem as férias e tá com aquele cabelo um pouco quebradiço, tá até esverdeado. Há soluções para cuidar desse cabelo? Assim, Dani, como eu digo, as pessoas aproveitaram muito e esqueceram do cabelo. É normal que nesse período de veraneio as pessoas esqueçam o cabelo e aproveitem mais as férias e o corpo, né? Então, há uma preocupação grande com o cabelo pós-verão. A princípio era para ter existido alguns cuidados antes de pegar o sol, antes de pegar a piscina, antes de pegar a praia. Mas já depois que aconteceu, e aí? Qual a solução? A gente vai passar um pouquinho de como vocês vão cuidar em casa. Sempre procurar a ajuda de um profissional também de sua confiança, que eu acredito que todo mundo tenha um profissional já de confiança, para estar vendo qual o cuidado melhor para o seu tipo de cabelo. Porque não adianta eu dizer aqui que isso é geral, porque cada cabelo age de uma forma e cada cabelo precisa de um tratamento diferente. Então é bom sempre que você tenha a ajuda de um profissional. Mas a gente vai deixar um pouco mais claro essa questão de diferenças do que o seu cabelo precisa, mas mesmo assim vocês vão precisar de um especialista para dizer exatamente qual produto ideal para ele. Vamos então saber o sol, o vento, o sal da praia, o cloro da piscina acabam desgastando o cabelo. Quais são os principais prejuízos que esses elementos causam aos fios? Como eu falei, existia algumas coisas para ter sido feito antes, né? Como, por exemplo, vai à praia, procurar prender, fazer uma trança, deixar sempre preso, usar um chapéu, usar um protetor solar no cabelo e na piscina da mesma forma. Para você que tem um cabelo louro, que hoje muitas pessoas já têm mechas, né, Dani? Cabelos claros, procurar sempre proteger, usar uma touca não faz vergonha. É melhor o cabelo com touca durante um dia de piscina do que o cabelo verde durante um mês, né? Então é legal que vocês tenham esse cuidado. Antes de entrar na piscina, colocar uma touca mesmo para proteger o cabelo. Vai entrar água? Vai. Mas ele vai entrar bem menos e vai absorver bem menos cloro do que antes, né? Do que ele totalmente solto. Então, na praia também, para vocês deixarem o cabelo um pouco mais preso por conta do vento, por conta da maresia, ele vai danificar sim. E já que já aconteceu, já peguei sol, já peguei vento, já peguei cloro, existem os cuidados posteriores, que é muito bom que você procure um especialista para isso. Mas a princípio, você que saiu agora do mar, sempre que você saiu do mar, lavar o cabelo, condicionar e procurar, Dani, passar uma máscara, dessas mesmo que vende comercial, já que você não tem nenhuma profissional, mas procurar sempre uma comercial para estar usando no seu cabelo, porque precisa. E uma vez a cada 15 dias procurar uma máscara profissional para que você tenha um resultado melhor e que seu cabelo se recupere com mais rapidez. Aquela hidratação em casa sempre bem-vinda. Com certeza, é sempre bom que você lave e condicione todos os dias necessários, né? Todos os dias necessários, porque algumas pessoas dizem não é bom lavar todo dia. Há pessoas que dizem é bom lavar todo dia, mas é aí, seu cabelo, o que é que ele diz? Seu cabelo, ele é oleoso todo dia, então ele precisa de ter uma manutenção de lavar todo dia. Então não adianta eu dizer só lave uma vez por semana se seu cabelo com 2 dias já vai estar super oleoso. Ele precisa de uma atenção, então isso varia muito de cabelo a cabelo. É legal que você sempre vá de acordo com o seu cabelo. Lavar, condicionar e aplicar uma vez por semana a máscara. Pessoas que têm cabelos oleosos, procurar máscara para cabelos oleosos, né? E colocar só do meio do cabelo para a ponta, não levar a raiz, porque vai ativar o bulbo capilar a soltar mais oleosidade. Tem que ter cuidado, atenção especial, porque ninguém quer aquele cabelo oleoso, pesado, aí não fica um visual muito elegante, não.
Com certeza, sempre tem que pesar, sempre tem que dosar. Há alguns truques que a gente vai trazendo ao longo do tempo aí para pessoas que têm cabelos oleosos que não aguentam 2 dias de escova. A gente vai trazer uma forma de que você consiga segurar 2, 3 dias de escova, mesmo com o cabelo oleoso, sem dar para perceber. A gente nos próximos encontros vai ficar trazendo e desde que você também nos passe quais são as dificuldades de vocês no dia a dia, né, Dani? Que a gente tá aqui para isso, para proporcionar facilidade no seu dia a dia. Meu cabelo só aguenta 1 dia de escova, então a gente vai fazer com que ele segure mais. Porque a mecânica também acaba prejudicando o cabelo. Ele já veio de piscina, de mar, de tudo, mas já vai começar a rotina de trabalho. E ninguém quer estar com cabelo natural, né? Então precisa segurar um pouco mais as escovas, porque a mecânica vai desidratar também, vai retirar a água, vai queimar esse cabelo. Então é bom que você segure um pouco mais as escovas. A gente sabe que muita gente já aproveitou esse período de veraneio na praia, na piscina, mas também ainda vai aproveitar até o carnaval. Então vale a pena tomar alguns cuidados. Muita gente não vive sem chapinha e prancha, mas pode dar um tempinho para o cabelo nesse período que está aproveitando ao ar livre, está mais relaxando mais. Com certeza, Dani. É que nem como eu falo, que você entra no mar, você não vai sair com o cabelo pranchado, você vai sair com o cabelo molhado. Então, é legal que você segure por durante o dia, durante a tarde, esse cabelo natural, molhado, condicione, aplique uma máscara, aplique um creme que possa deixar no cabelo e fique com o cabelo molhado, amassado, natural e deixe as escovas para agora, esse período de volta às aulas, para agora, esse período de final de férias, e vai começar essa rotina de sempre estar com o cabelo arrumado. Então aproveitem bem ainda quem tem tempo para ficar com o cabelo natural, porque não adianta você na praia estar fazendo escova e pranchinha se você vai pegar maresia, você não há necessidade de ficar com esse cabelo solto, exposto ao sol, ao vento, à maresia. Quais são os principais danos causados? O cabelo vai ficar mais quebradiço, com mais frizz? Com certeza. Como você vai precisar de fazer uma lavagem boa, uma boa hidratação, o cabelo ele vai ficar o quê? Ele vai ficar leve, né? Como ele já vinha com o peso da brisa, da areia, de tudo. Então é legal que vocês tenham um leave-in em casa, onde vocês condicionem, lave o cabelo, condicione, aplique uma máscara e logo aplicar essa máscara você vai colocar um leave-in para dar peso, para que ele não levante, para que ele não fique frisado. Aí sim você vai estar sempre com o cabelo organizado, sem necessidade de uma prancha ou de um secador. Tem muita gente acaba utilizando creme para pentear, é indicado ou não? Creme para pentear. Existem 2 tipos de creme para pentear. Existe o para pentear que pode deixar no cabelo e existe o creme para pentear que não pode deixar no cabelo, que ele precisa de um enxágue. Ele é só para pentear, mas logo após você tem que enxaguar. Então observem bem, no rótulo vem sempre dizendo com enxágue e sem enxágue. Com enxágue, eu gosto muito do com enxágue pelo fato de que algumas pessoas retirem. Para quem tem cabelos oleosos, para quem tem problema com caspa, é sempre bom tirar, não deixar nada no cabelo. E para quem não tem, pode deixar tranquilo, agora procurar um específico para deixar no cabelo. E a gente sabe que com os cabelos mais quebradiços, muita gente acaba recorrendo ao reparador de pontas. Ele vale ou não? Pronto, vale sim, com certeza. O reparador de pontas ele vem para o cabelo já finalizado, né, já seco, então é sempre bom para você estar dando uma oleosidade no cabelo seco, né? Para cabelo oleoso, nada de reparador de ponta. Para cabelo que é seco, você pode aplicar do meio para ponta, sim, com certeza. Muitos produtos não é recomendado para você usar no couro cabeludo, porque justamente para não estimular a caspa, para não estimular a oleosidade. Falando em oleosidade, muita gente acaba não utilizando condicionador. É recomendado, não é recomendado? Qual a sua orientação? A minha orientação é que você procure um dermatologista para ele ver qual o problema da sua oleosidade, porque existe alguns fatores que estimulam a oleosidade, existe também alguns fatores que estimulam a caspa. Às vezes a caspa ela vem de preocupação, ela vem de alguma medicação que você venha tomando, então é sempre bom que você procure um especialista para ele dizer o que é legal para isso. Eu aconselho a você que tem o cabelo oleoso que você sempre esteja lavando, Dani, e condicionando só meio e ponta, porque se ele já está estimulando essa oleosidade, então não há necessidade de você condicionar o couro cabeludo. Tem gente que tem o cabelo bem desgastado aqui nas pontas, aquele que não baixa, que no sol parece que pior, ainda mais na praia, fica mais difícil de domar esses fios. Orientações especiais, quais algumas dicas para o dia a dia mesmo, até quem já aproveitou a praia, mas já está aqui na zona urbana, já está trabalhando para domar esses fios.
Para domar esses fios é legal que você sempre use o leave-in, como eu falei, não deixar de usar de momento algum para domar esse meio e ponta. Lembrando, meio e ponta precisa de bem mais cuidados do que raiz e meio. Então, sempre procurar um especialista para dizer o que é legal para o seu tipo de cabelo. Eu costumo dizer que se está no mercado é porque serve. Agora tem que ver se serve para o seu tipo de bolsa e se serve para o seu tipo de cabelo. Porque existem produtos super em contas que vão fazer resultado sim. Como existem produtos caros que no seu cabelo talvez não vá fazer um bom resultado. Então é sempre bom você saber qual o produto ideal para o seu tipo de cabelo. E é assim que a gente sabe, é experimentando. Não é de dizendo o produto tal agora. Você vai ter que experimentar. O produto ele pode ser bom, mas você precisa experimentar para saber se dá certo para o seu tipo de cabelo. Pomadas são indicadas? Com certeza, pomadas é sempre bom para depois que você fez uma escova, você usar a pomada para modelar e deixar ele ondulado, amassado, ele dá um efeito muito legal. E até fazendo, a pomada pode ser um auxílio, pode ser uma grande ajuda na hora que você não vai fazer uma prancha e vai ali só amassa o cabelo, já dá aquele jeito, já fica com o visual super despojado. Com certeza, eu gosto muito do cabelo amassado, é que nem as pessoas dizem, só para pessoas de televisão que podem usar o cabelo amassado e fica chique, mas não é. Se você está com uma produção boa, uma roupa boa, um calçado bom, bem maquiada, o cabelo amassado vai fazer parte, né, do conjunto da produção. As pessoas vão entender que você está com aquele cabelo amassado porque você quer. Agora, a partir do momento que você sai do mesmo jeito que você estava em casa, arrumando uma casa, com o cabelo amassado, todo mundo vai ver que foi um desleixo, você não se arrumou de verdade. E, Dani, existe um cuidadinho que eu queria explicar para você que está em casa aí, é a questão do cabelo emborrachado e o cabelo seco. Existe uma diferença grande. Cabelo emborrachado é um cabelo que precisa de algo para enrijecer esse fio, para que ele não emborrache e não se tore. O cabelo seco é diferente, ele precisa de algo que dê emoliência, para que o cabelo não fique cada vez mais rígido e se tore. Então há cuidados diferentes. Há pessoas que estão com cabelo seco, que estão procurando queratina para o cabelo, produtos com queratina estão procurando errado, tá? Cabelos secos precisam de água que dê emoliência, precisa de hidratação, que vem de hidra, que é de água. Então, cabelo seco, ele precisa de água. Cabelo emborrachado, ele já tem excesso de água, por isso que ele está emborrachando. Então, não adianta fazer hidratações com água. Você precisa fazer hidratações com queratina, que é para enrijecer o fio e que ele fique sempre organizado. Você falou de água, a orientação dos especialistas é tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Isso vai contribuir também para a saúde do cabelo? Com certeza. Sua alimentação, assim, hoje em dia está todo mundo procurando uma vida saudável. E quando passa de uma alimentação que não era saudável e passa a ser saudável, tem uma mudança rápida no seu organismo, que você sente, como também no seu corpo. Algumas pessoas têm queda de cabelo. Então a gente observa, meu cabelo está caindo, mas você mudou toda a sua alimentação. Daqui para frente, ela vai se organizar novamente, seu cabelo vai voltar a ser o que era antes, porém até melhor porque você está com uma alimentação saudável, né? Então você vai ter essa diferença. Quando você estiver mudando de alimentação, você estiver mudando de costume, no seu corpo também vai sentir, seu cabelo também vai sentir. Então é sempre bom a água no organismo, que também vai passar para o cabelo. Ed, dicas fáceis e receitas bem básicas mesmo que as pessoas podem utilizar, os ingredientes que estão em casa. Você aí está em casa acompanhando aí vários produtos, além dos cremes. Há receitas especiais, iogurte com alguma coisa assim que você recomenda ou não? Dani, eu gosto muito da cosméticas. Eu acho que iogurte é ótimo para se tomar, abacate também. Então essas coisas eu acho que para alimentação é muito bom. Se você tiver uma alimentação saudável com iogurte, abacate, cenoura, você vai ter um cabelo ótimo. Eu não aconselho a passar no cabelo porque a cosmética está aí, está estudando, está mostrando que cada dia avança mais e que tem produtos bons, baratos e que dão bons resultados. Então é melhor dosar, você escolher qual produto que você mais gosta, o que é que deu certo, o que é que não deu certo. E aí já vai mudando e procura sempre o especialista que é o melhor. Com certeza, é sempre bom a gente ter o acompanhamento de um profissional, sempre a gente tá tirando dúvidas. Eu sempre deixo o meu Facebook, Instagram, Twitter, tudo aí para vocês tiverem dúvidas. Podem enviar para mim que eu vou tentar tirar o máximo de dúvidas possível. E se eu não souber, com certeza vou pesquisar e vou passar para vocês, com certeza. Então, é sempre bom que você tenha uma pessoa especializada para tirar essas dúvidas, porque existem inúmeras receitas caseiras com maionese, com iogurte, para cabelo, mas ali são produtos que não foram específicos
específico para cabelo, não foi estudado para cabelo, foi para alimentação. Então é bom que você se dedique a um produto que foi específico para cabelo. Aí o seu resultado deve ser bem melhor. Então essas dicas especiais de cabelo, de maquiagem, você vai conferir nesse quadro semanal a partir dessa semana, que você confere então o Mundo da Beleza. Ed, muita coisa boa. O bom é que o pessoal de casa também participe, mande perguntas, sugestão de assunto que quer acompanhar, fique super à vontade. Com certeza. E aí, ao longo das semanas, nós estamos também. Quero que vocês participem junto com a gente, mandem suas dúvidas e que entrem em contato com a gente sobre redes sociais, Dani, que a gente vai estar trazendo também você aí de casa para fazer parte também desse nosso trabalho. Vocês que estão com alguma dúvida, a gente vai trazer algumas que a gente vai solucionar ao vivo, algumas que a gente vai gravar e vai mostrar a solução do antes e do depois de alguns cabelos que a gente vai poder fazer. Então acompanhe, esteja sempre atento. Toda semana nós estamos com uma dúvida legal para vocês. Esse é o Mundo da Beleza, fique super à vontade aqui no Conexão para aprender um pouco mais, para você ficar mais bonita, autoestima, ó, lá em cima.